Em 2019, nós fomos comunicados reclamações a nível de direito do consumidor, de descontos em salários, benefícios, aposentadorias. Promovemos, inclusive, reunião com o presidente do INSS da época, que na data mesmo da comunicação promoveu o descredenciamento de pelo menos 4 associações. Isso está no Diário Oficial, 1º de agosto. Então as providências foram imediatamente tomadas. Ninguém esperou 1 ano ou 2 anos para tomar ali providências. Não havia o mesmo número de reclamações que explodiram a partir de 2003 e nem havia o mesmo volume de desconto dos benefícios. Isso é só acompanhar a série histórica, os descontos tinham um patamar muito inferior. O que acontece? Como a própria CGU reconhece, em 2023 esses números explodiram. Por que explodiram? Porque o governo Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS. Vou repetir, Stefanuto foi nomeado presidente do INSS pelo governo Lula. Anteriormente, ele poderia até ter uma posição dentro do INSS. Não sei quem colocou lá, não tenho nenhuma responsabilidade em relação a isso. Mas quem colocou ele como presidente do INSS foi o governo Lula. Procurador-Geral de Benefícios do INSS, Virgílio Oliveira. Da mesma forma, diretor de benefícios, André Fidelis. Essa quadrilha tomou conta do INSS. E essa é a causa imediata que fez esse crescimento exponencial. Com o aumento das reclamações, com o aumento do volume dos descontos, houve uma atenção diferenciada. Agora, em 2019, sim, foram 4 entidades imediatamente descredenciadas. Em 2020, outras 5 foram descredenciadas. O volume, inclusive, caiu pela metade em 2019. Já no governo Lula, em 2023, o volume dos benefícios descontados explodiu. Foi lá 4, 5 vezes mais do que era em 2019. Então a responsabilidade aqui é muito clara. E é um padrão que a gente vê, infelizmente, no governo Lula, no seguinte sentido. Nomearam lá para a Petrobras o primeiro mandato do governo Lula, o segundo mandato do governo Lula, o pessoal que saqueou a Petrobras. Nomearam agora para o INSS essa quadrilha, e veja que as suspeitas de pagamento de suborno datam da época do governo Lula. O careca do INSS foi aqui confrontado exatamente com essas provas de que houve o enriquecimento ilícito deles. Agora, se for comprovado que alguém no governo anterior recebeu suborno, que pague, que seja preso, que seja condenado. Inclusive, se for requerido aqui quebra de sigilo bancário e fiscal de alguém suspeito de ter recebido suborno no governo anterior, eu vou votar a favor. Não vou fazer com a base do governo que vota contra, tentando proteger o governo. E que votou contra. Era contra a instalação da CPMI do INSS. Fez tudo para abafar a investigação desse escândalo. O que eu coloquei aqui respeitosamente, né, ao ministro Vinícius, foi que sim, a equipe da CGU tem um mérito, ministro, fez o seu trabalho, mas a crítica de que não houve a interrupção imediata do desconto dos benefícios e, do outro lado, não houve igualmente ali uma comunicação de alto nível que deveria haver dentro do governo, porque, na minha opinião, o ministro nomeado Carlos Lupe pelo governo Lula deveria estar sendo investigado também pelos órgãos administrativos e pelo Ministério Público, porque foi a escolha dele que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Stefanuto, que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Virgílio Oliveira e o André Fidelis. E essas pessoas foram comunicadas pela CGU para tomar providências e nada fizeram. Então não adianta aqui levantar uma cortina de fumaça e negar os fatos. A própria CGU admite que a escalada exponencial se deu a partir de 2023. A própria CGU admite que os indicativos de pagamento de suborno são para os altos funcionários nomeados pelo governo Lula. Depois foram afastados? Sim, quando o escândalo atingiu os jornais e era inevitável esse afastamento pelos indícios veementes. Mas a conivência, até então, é do governo Lula. A responsabilidade pela nomeação desses indivíduos é do governo Lula. Não adianta dizer nada. Não adianta colocar aqui o vídeo daquele episódio também, que não tem nada a ver com esse assunto. Nós tivemos ali, durante o meu período de gestão do Ministério da Justiça, ampla autonomia de todos os órgãos
relacionados ao Ministério da Justiça. Depois que eu sair, não respondo por mais nada.